Olá, meus queridos Highlanders e Flores de Lótus, tudo bem, gente? Espero que vocês todos estejam muito bem. Seja bem-vindo a mais uma live nesse mês especial, mês de divulgação do transtorno de personalidade narcisista, mês onde estou presenteando vocês com mais informações, com informação de saúde física, saúde mental, muita coisa boa para vocês. Aproveitem esses conteúdos que vão agregar saúde na vida de vocês, seja física, seja emocional. Muito obrigada por você estar aqui essa noite. Hoje, 21 de maio de 2020, 18h01, já estamos à noite, né? Então, obrigada por você estar aqui, essa parcela da sua noite aqui conosco. Hoje temos uma convidada especial, é a Érica. Já ela vai chegar aí, eu vou apresentar vocês. Antes dela chegar, quero lembrar vocês da aula Empodere-se, uma aula gratuita para você que é sobrevivente, que é Highlander, você que é Flor de Lótus, para você aprender a lidar com pessoas abusivas. Eu vou deixar o link na descrição para quem vai assistir no YouTube, para quem vai estar assistindo no Instagram, no link da minha bio. E para aquelas pessoas que não me conhecem, eu me chamo Virginia Kozer, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso que eu chamo de curso, mas é um método que eu desenvolvi para vocês, chamado Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda e também estudante de psicanálise. Gente, esse mês está sendo muito bacana, né? Quanta coisa boa aí para a gente estar trazendo para as nossas vidas, trazendo saúde para as nossas vidas, né? E a doutora Érica vai somar aí no nosso conhecimento. Enquanto ela não chega, gente, eu quero avisar vocês que agora só teremos live no mês de junho. Dia 2 de junho teremos a doutora Marcela Uliana. Ela é médica e terapeuta. Doutora Érica? Como eu te chamo, Érica? Olá, Virgínia, tudo bom? E você, tudo bem? Namastê. Namastê, querida. Como te chamo? Doutora, professora? Érica. Então, gente, por favor, Érica, se presente para o pessoal aí, meus queridos convidados aí. Olá, boa noite a todos, namastê. Meu nome é Érica, eu sou nutricionista de formação, atuo como nutricionista há 20 anos, né? Comecei na nutrição ainda nova, né? E fiz a graduação, depois comecei a percorrer outros caminhos de pós-graduação, então sou especialista em fitoterapia aplicada à nutrição clínica, tenho mestrado em farmácia, né, em ciências farmacêuticas, atualmente concluí o curso de terapia Ayurveda, né, que é uma coisa extremamente importante, foi um marco na minha vida, veio agregar muitas coisas, muitos conhecimentos, não só profissionais, mas pessoais também, né? Recentemente nós fomos à Índia, fizemos um curso intensivo na escola, em Coimbatore, Índia, né, na escola da Ayurveda. Nós ficamos 30 dias imersos na escola e foi um aprendizado maravilhoso. Trouxemos uma bagagem de conhecimento muito boa, uma troca muito boa. Além disso, atuo também como terapeuta homeopata e sou professora, dou palestras. Agora, né, por causa do Covid, nós estamos atendendo online também. E é isso, né? Seguimos aí no percurso da vida, da profissão, ajudando pessoas, sendo ajudada, porque é sempre uma troca, né, Virgínia? É verdade. Gente, né, a doutora Érica vai falar sobre obesidade, imunidade e o Covid-19, né? Tempos de coronavírus, né? 21 de maio de 2020, né? Não sei quando as pessoas vão ver futuramente aí no YouTube, mas tempos de coronavírus.
E aí não temos como não deixar de falar, né? Ninguém quer pegar, ninguém quer ficar infectado com vírus, para isso tem que ter imunidade, né? Falei mais cedo, não adianta você tomar um banho de álcool em gel, não adianta você esterilizar sua mão se você não está com a imunidade boa. Seu escudo não é álcool em gel, é a sua imunidade. E vamos falar disso. É isso aí. Érica, por favor, conte para nós como que funciona o nosso sistema imunológico. Então, Virgínia, nós temos que entender que o sistema imunológico, ele faz parte, né, fisiologicamente do nosso organismo, é uma defesa do nosso organismo, né? Todos nós temos essa capacidade de defesa. Então, ele age sempre quando é ameaçado, né? O que seria uma ameaça? Seria o que nós chamamos de um agente agressor, né? Esse agente agressor, quando em contato com o nosso organismo, ele pode ser de várias origens, né? Biológica, química, física. Como nós estamos falando do Covid, nós estamos falando efetivamente de uma agressão biológica, que no caso é um vírus, né? E aí, quando entra em contato, o nosso corpo, né, é um hospedeiro desse vírus, nós transmitimos esse vírus, e quando nós entramos em contato, nós nos defendemos desse vírus automaticamente, né? E aí nós temos o sistema de defesa imunológico, que são as células brancas do nosso organismo. Eu costumo falar sempre que pega os exames de sangue, ninguém nunca dá valor ao hemograma, né? Então, pega o seu hemograma, observa o seu hemograma, vê suas células vermelhas, a quantidade de células vermelhas e principalmente a quantidade de células brancas, né, dentro do padrão da normalidade, do limítrofe, do ideal. E ali tem a produção dessas células, né, que faz parte do nosso sistema de defesa. Então, essas células são várias, né, leucócitos, monócitos, eosinófilos, mastócitos, linfócitos T, e aí a gente tem uma gama de células brancas no combate a esse agente agressor, no caso, quando nós estamos nos referindo ao vírus. E aí, ele trabalha em prol do nosso organismo, defendendo, combatendo. Ele codifica esse tipo de hospedeiro como um agente agressor e estranho. Ele não reconhece. E aí trabalha para o organismo expulsar isso de uma forma eficiente. Só que, assim, existem muitos mitos, e é interessante, você iniciou sua fala de uma forma brilhante, no sentido de, quanto mais informação, melhor, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas isso já está maçante, todo mundo está falando sobre isso. Não, não é suficiente. Né? A informação, ela realmente tem que chegar para todos, e não pode ter ruídos de comunicação. As pessoas têm que entender que nós temos um sistema, sim, imunológico, que ele trabalha em defesa da gente e que nós precisamos realmente fortalecer esse sistema imunológico. Não só pela situação do corona, mas pela situação de todos os outros agentes agressores que o tempo todo a gente está entrando em contato, né? Seja eles virais, fúngicos, protozoários, bactérias, né? Nós estamos passando isso por um vírus, nessa situação difícil por um vírus, mas poderia ser por uma bactéria. Hoje a gente tem vários tipos de bactérias resistentes também, há vários tipos de tratamento, antibióticos, então a gente tem que tomar consciência disso. Mas principalmente nós temos que dar valor e cuidar desse sistema imunológico. A gente não pode menosprezá-lo e nem achar que, não tem cura para o Covid, né? Então, não adianta, eu vou ficar em casa, deitada, comendo os meus industrializados, ganhando peso, relaxando, e não é, a gente tem que se preocupar até mesmo em períodos de quarentena, né? Então, esse sistema imunológico, ele precisa ser o tempo todo reforçado, tá? Claro que nós estamos o tempo todo susceptíveis, né, a adquirir esse vírus. Mas se você tem um organismo saudável, fisiologicamente falando, biologicamente falando, com um sistema imunológico ativo, fortalecido,
né? Nós temos uma chance de sim, claro, nós vamos adquirir o vírus, porém a gente tem uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior de ter uma cura, né? De passar por uma dificuldade menor, né? Não que isso vá blindar o nosso corpo 100%. Não vai. Mas diminuir se você tem o uma tempo boa, de quantidade de dias, talvez, de estado debilitado, talvez o vírus vá embora mais rápido, né? exatamente, a sua recuperação, ela vai ser mais eficiente, né? Exatamente o que você está falando. Então, a gente percebe relatos de pessoas tendo dificuldades desde o início do processo, né, da doença. Muito efeito colateral, muitos problemas respiratórios, muita dificuldade, muita febre, muita dor no corpo. Então, de repente, se você tem um organismo mais saudável, você consegue passar por isso de uma forma menos estressada, né? Menos estressante. Né? Então, você vai ter uma condição melhor de auxiliar o seu organismo, né, para passar aquilo, né, para simplesmente passar por esse processo. Né? A gente não está querendo dizer que temos uma lista de alimentos e fitoterápicos que vão te blindar do Covid. Não é essa a comunicação. Não é essa. A comunicação é fortalecer o nosso organismo, fortalecer a nossa saúde, o nosso sistema imunológico, para que se ocorrer, né, o contágio por esse vírus, a gente possa sair dele da melhor forma possível, que a gente tenha recursos bioquímicos, metabólicos, fisiológicos, para combater esse vírus da melhor forma possível. Né? E aí, nunca se esquecendo que o que vai prevenir realmente o corona, né, é álcool em gel, 70%, a higienização dos alimentos, a higienização do ambiente, do local, das mãos, o cuidado, né, com a utilização da máscara, fugindo um pouco o assunto, mas eu realmente estou muito preocupada, Virgínia, porque eu saio nas ruas e eu vejo pessoas utilizando a máscara de uma forma completamente equivocada, né? Coloca a máscara só em cima da boca, deixa as vias aéreas sem a máscara, sem a proteção da máscara. A máscara é para tampar as vias aéreas, né? A boca e o nariz. Então, a gente percebe que ainda falta informação. Né, por mais informação que a gente tenha, disponibilidade, a internet está aí, né, nós estamos tendo tantas lives maravilhosas, mas ainda falta um pouco mais. Básico, talvez. Do básico, talvez, né, de algumas pessoas em relação a isso. O distanciamento é muito importante, o isolamento, principalmente das pessoas que estão já com o vírus, né, isso é fundamental para que nenhuma outra pessoa da família tenha o contágio, né? E a alimentação, ela é fundamental, a Ayurveda, ela vem para auxiliar, né? A fitoterapia, a homeopatia, para melhorar a sua saúde, o seu sistema, né? Nesse processo. Mas não é uma blindagem. É bom que isso fique bem claro. Que o vírus, ele vai embora, né? O vírus da gripe, o vírus vai embora. Tem as fases, né? Tem as fases e, assim, não tem remédio que mate o vírus do Covid, como vários, né? Tem algum vírus que morre com algum... Não existe, até onde eu sei, antibiótico é só para bactéria, né? Exatamente. Não vai, né? O vírus vai embora. O seu sistema imune é o único remédio para matar e eliminar, destroçar, fagocitar o vírus. Combater, né? Para combater, isso é você passar por as fases da melhor forma possível. Esse sistema tem várias frentes de batalha, né? Vai avançando, vai ficando, é muito lindo, e vocês não têm noção como que é poderoso o nosso sistema imunológico, desde que a gente cuide bem dessa máquina aqui. Né? Se a gente não cuida, o sistema vai falhar nessas etapas, né? Precisa de combustível para trabalhar legal, trabalhar bacana. E é importante a gente dizer isso, né? Talvez teremos vacina no futuro, talvez teremos, mas não existe um remédio específico que vai matar o vírus, tá, gente?
Quem mata o Isso tem vírus que ser é o claro. sistema imunológico. É ele que vai lá fagocitar partes do vírus, célula por célula, vai engolir, vai sumir, vai desaparecer, e você vai sair, vai dizer, não, está curado. Não existe remédio que cura. O que cura é o seu sistema imune. Olha como é importante a gente trabalhar esse sistema imune e deixar ele, ó, bacana, né? E a gente só trabalha esse sistema imune fortalecendo esse sistema imune. E a gente só fortalece esse sistema imune se você tem uma saúde plena, uma alimentação balanceada. É fundamental. E você falou você falou sobre os fagocitócitos, né, os fagócitos, que combate, que é um dos processos para a eliminação desse vírus, né? O nosso organismo é uma cascata de acontecimentos químicos, né? Na realidade, bioquímicos. E aí, quando a gente começa a produzir as células brancas, a gente precisa ter uma saúde muito boa para a gente ter condições de produzir essas células brancas na quantidade ideal para eu combater os meus agentes agressores, no caso, o vírus. Então, tudo começa por aí. Eu preciso ter condições fisiológicas que favoreçam a produção suficiente dessas células brancas no combate direto a esse vírus. Além das células brancas, nós temos o sistema complemento, que também vem auxiliar nessa cascata de acontecimentos químicos no processo de produção e imunização, né? A gente utiliza muito o sistema complemento, principalmente IgAs e IgEs, em processos mais relacionados a alergias, alergênicos, né? Mas também está no processo, no auxílio dessas produções, né, na produção de células brancas. Além disso, a gente precisa muito falar sobre a barreira imunológica intestinal, né? A primeira grande barreira que nós temos, que auxilia no processo fisiológico do combate, não só de bactérias, mas de todos os agentes agressores, né? Cada dia que passa, nós temos mais estudos que comprovam a eficácia da atividade intestinal no combate a todos esses agentes agressores que nós estamos falando, inclusive os agentes agressores biológicos, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que um bom funcionamento intestinal, uma boa produção de bactérias intestinal, flora intestinal, ela precisa ser cultivada. E a gente só tem essa excelência quando nós temos presente uma alimentação de excelência, uma alimentação que proporciona processos fermentativos, que proporciona o crescimento dessas bactérias, que proporciona o aumento da atividade do sistema imunológico, não só de células brancas, mas também a nossa barreira de defesa intestinal. Então, o intestino hoje é um dos órgãos mais importantes que nós temos, é um dos órgãos mais estudados, né? Nós temos vários estudos científicos na Alemanha. A Alemanha está despontando em relação a estudos na parte de microbiota, né? E nós precisamos entender que a alimentação ela é fundamental para a gente adquirir um bom funcionamento. O intestino funcionando bem significa que o nosso organismo está equilibrado e muito provavelmente a minha... Exatamente. Quando a gente fala do funcionamento imunológico, a gente logo parte. E aí, né? A gente fala tanto em fortalecer esse sistema imunológico. O que a gente pode fazer para fortalecer esse sistema imunológico? Na realidade, a principal, o pilar, né, dessa história toda de melhoria do sistema imunológico é a alimentação. Tá? Hábitos saudáveis e alimentação em primeiro lugar. Eu defendo isso com unhas e dentes, a cada dia que passa, quando eu adquiro mais conhecimento, porque a gente vai adquirir conhecimento eternamente, nós temos, né, estamos nessa busca eterna de conhecimento, mas eu comprovo que a alimentação ela é fundamental, ela é o pilar para um bom funcionamento do organismo, né? E aí eu concretizei isso, esse
esse processo da importância através da Ayurveda, né? A Ayurveda veio e falou, realmente a alimentação, ela é o pilar da boa saúde, né? Então, quando a gente fala de fortalecimento do sistema imunológico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como está a minha alimentação? Como está o meu processo, né, alimentar? As minhas escolhas, principalmente, Virgínia. Sei que as pessoas têm muita dificuldade de escolher alimentos, né? Isso faz parte do processo. Até a gente se tornar independente, autônomo nesse caminhar, é um processo, né? Então, a alimentação, ela tem que ser baseada principalmente numa alimentação natural, né? O mais próximo do natural possível. Então, eu costumo começar a minha resposta, né, desse questionamento, como melhorar o nosso sistema imunológico, com uma resposta muito simples. Deixe de consumir industrializados. Deixe de consumir açúcar, por favor. Começa assim. Deixe de consumir açúcar, deixe de consumir industrializado. Pare de abrir sacolas, descasque mais. Pare de abrir sacolas, descasque mais. Deixe de ir ao supermercado, vai ao supermercado para comprar produto de limpeza. Comece a ir a feiras populares de pequenos agricultores, né? Alimentação orgânica, é isso. É isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Se a gente está falando de saúde, a gente está falando de alimentação saudável. Se eu estou falando de alimentação saudável, eu estou falando de alimentação natural. Alimentação natural, orgânica, rica em fibras, minerais, vitaminas, proteínas, lipídios, enfim, substâncias orgânicas que o nosso organismo reconhece, que o nosso organismo precisa. Nós somos seres orgânicos, nós precisamos de nos alimentar de substâncias orgânicas, né? De nutrientes que realmente vai fortalecer o nosso organismo, né? E não acidulantes, corantes, edulcorantes, né, conservantes e todos os antes que a gente encontra em produtos industrializados, né? A questão do açúcar, isso é muito preocupante. Né? Cada dia que passa, a gente está tendo um consumo cada vez maior de açúcar, né? E eu estou falando do açúcar de mesa, né? Aquele açúcar refinado. E aí, dentro do refinamento do açúcar, eu também entro no refinamento dos outros alimentos. O refinamento do arroz, o refinamento do trigo, né? Se fala tanto de deixe de consumir glúten, não come trigo, o trigo tem glúten. Na realidade, o grande vilão não é o glúten, na maioria das vezes, e sim no processo de refinamento que aquele trigo sofreu e na modificação que aquele trigo sofreu, né? Então, as modificações genéticas, os transgênicos, então toda essa modificação alimentar, tanto na parte industrial quanto na parte genética, ela nos afasta da verdadeira origem, que é o alimento natural, que é isso que o nosso organismo reconhece. Então, na Ayurveda, a gente fala, o que é Ayurveda, né? A Ayurveda é a ciência da vida. É o conhecimento da vida. E dos pontos chaves no aprendizado da Ayurveda é que, para nós termos saúde, nós precisamos entender que nós fazemos parte da natureza. Né? Nós somos apenas uma parte dessa natureza. E tudo que está nos cercando, à nossa volta, é necessário para a gente. E a gente precisa cuidar disso para a gente realmente cuidar da gente. Né? Então, se a gente se distancia desse natural, dessa origem alimentar natural, a gente está se aproximando de doenças crônicas. Desculpa te interromper. Só para falar a questão da açúcar, que o pessoal está pedindo para falar de intestino, né?
E você já começou falando do intestino, porque ele é super importante na imunidade. O açúcar, ele alimenta as bactérias que não são boas para o intestino. E aí você está alimentando a galera do mal, né? A galera que vai prejudicar a sua saúde. E assim, pelo menos o que eu aprendi na faculdade de nutrição, fiz até o 4º período, é que todo açúcar é igual. Né? Tem alguns que são menos ruins e outros que são piores, né? Mas açúcar é açúcar e vai alimentar da mesma forma essas bactérias que são bactérias malvadonas, né? Então é importante a gente falar que açúcar é açúcar e que é possível ter uma alimentação sem açúcar. Mas exatamente. É gradual, é devagar, mas é possível. Depois que você começa a limpar o seu paladar, qualquer mínimo açúcar se torna enjoativo para você e você não consegue mais se adaptar a esse açúcar, mas é possível ter uma alimentação sem açúcar. Você falou uma coisa extremamente interessante, Virgínia. Muito interessante. O nosso organismo, ele tem uma capacidade de adaptação fantástica. O nosso paladar, ele se adapta muito rapidamente, né? A gente tem 2 meses, às vezes as pessoas com 21 dias, né? O esqueminha dos 21 dias, que tem muitas pessoas que seguem aí, né? As transformações dos 21 dias, é o tempo necessário para a gente realmente mudar hábitos. Porque o nosso organismo, ele começa a entender que existem coisas novas, ele começa a se adaptar a essas coisas novas. E o paladar é fantástico no sentido de adaptação, né? Claro que a questão do açúcar, nós temos, né? Eu vi alguns comentários, açúcar demerara, o melado. Alguém comentou que o xilitol é porcaria, né? Gente. Xilitol. Não faz não, né? Não é legal. É uma opção para quem realmente não pode consumir nenhum tipo de açúcar, sacarose, frutose. O xilitol ele vem como uma opção para um diabético, por exemplo, que tem problemas no sentido de não poder comer nenhum tipo de açúcar, né? Ok, mas a gente evita ao máximo. É o que você falou. A gente tem que começar aos poucos, eliminando, né? Eliminando aos poucos. Eu falo sempre para meus pacientes: quantas colheres de açúcar você coloca no seu suco de fruta? Aí, coloco 3, 4. Aí eu falo assim: você entende que o seu suco de fruta já tem açúcar naturalmente? Oi? Como assim? Né? Sim, a fruta já tem a frutose, já traz o açúcar natural, você não precisa adicionar. Mas limão é uma coisa muito ácida, eu não consigo. Ok, mas você não precisa colocar 3 colheres, vai diminuindo gradativamente. Não precisa ser o açúcar refinado. A gente pode trocar, utilizar um açúcar que é considerado integral, mais saudável, que seria o açúcar mascavo. Depois do açúcar mascavo, o demerara. Mas de qualquer forma, evitar, diminuir o consumo até mesmo desses açúcares é extremamente importante. O nosso organismo realmente não precisa de açúcar. Nem de açúcar e nem de sal. Na realidade, é um adicional. Né? Todo alimento ele possui essa quantidade de açúcar natural, possui a sua quantidade de sal natural. Né? É difícil? Um comentário aí, né, Bebeta? Mas é difícil, é muito difícil. Às vezes a gente faz uma barreira tão grande, pensa que vai ser difícil, porque todo mundo fala, é difícil, é difícil. De repente, para você não vai ser. Porque essa sua forma de adaptação, de repente, é mais rápida do que a do seu colega. Exatamente. E aí vem também as outras importâncias, né, na vida da gente, que a Ayurveda, ela traz tantos mecanismos para que essas coisas se tornem menos difíceis, né, Virgínia? A questão da meditação, a questão do dinacharya, que são os cuidados diários, a questão da concentração, do pensamento no aqui presente, o foco no aqui, no presente. Então, esse trabalho mental é muito importante, né? Então, quando a gente fala de Covid, a gente fala do fortalecimento imunológico através da alimentação, mas a gente tem que entender que tudo parte da mente. Né? Então, se eu quero...
Exatamente. O melado é açúcar também, mas de todos eu acredito que é o melhor, ou o menos pior, porque ele tem uma concentração de ferro bem bacana, né? Ferro, não é o Então, ferro? o melado, Cálcio, não isso, lembro. ferro, sim, é o ferro. Ferro, né? Inclusive, eu prescrevo muito melado para os meus atletas, né? Olha, E é engraçado porque a maioria nunca viu melado. O que é melado? Mas melado é é uma delícia. extremamente. E assim, dentro das categorias, sofre menos processamento. Então, a gente está falando do processamento também, né? Da questão do processamento alimentar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Deixar de lado o alimento industrializado, né? E o açúcar, o excesso do açúcar. Então, a gente recorre às outras possibilidades. Mas até mesmo o melado, que tem as suas propriedades nutricionais, né, riquíssimo em ferro, em fibras, potássio, a gente precisa também consumir com moderação, porque trata-se de um açúcar, trata-se de um derivado da cana, né? Então, riquíssimo em sacarose. Então, a gente precisa tomar cuidado também, né, com esse tipo de açúcar, sempre. Então, açúcar de qualquer forma, seja ele mascavo, melado, demerara, que são os menos industrializados, né, os menos refinados, os mais integrais, os mais próximos ao natural, né, que sofre menos refinamento, também precisa ser consumido com moderação. É um outro mito, né? As pessoas falam assim, mas eu vou consumir que açúcar? O mascavo. Aí, quando a gente vai ver, a pessoa está consumindo a mesma quantidade do mascavo que ela consumia do branco. Então, quer dizer, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Não só de preferir alimentos mais integrais, né? Mais próximo ao natural, mas que esses alimentos também sejam consumidos de forma moderada. Pensa sempre no açúcar, lembrando do seu intestino. O que eu vou dar ao meu intestino? Exatamente. Vou dar veneno ou vou dar remédio? E a questão imunológica também, ela permeia o consumo do açúcar na resistência à insulina, né? A gente tem que tomar cuidado porque na presença exagerada do açúcar, né, na nossa alimentação, nós temos uma quantidade muito grande de glicose, de açúcar no sangue. Então, esse aumento da glicose sanguínea provoca um estresse, né, oxidativo, provoca o surgimento de produções de radicais livres, isso tudo desfavorece, compromete a produção de células brancas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente fala do açúcar, é nesse sentido também, tá, Virgínia? Não só dos processos fermentativos intestinais, que provocam aumento, a proliferação de bactérias ruins, mas também e principalmente a resistência à insulina, né? Que é o aumento da glicose sanguínea, e esse aumento da glicose sanguínea que provoca uma cascata de acontecimentos, né, de estresse metabólico que vai provocar a diminuição do sistema imunológico, né, a diminuição de células brancas, a produção de células brancas. Então, quais os hábitos a gente deve ter para ter um bom funcionamento do intestino, né? Além do intestino, não, do sistema imune, né? Alimentação. Então, vamos lá, né? Esses dias eu vi um meme, Virgínia. Não foi um meme, é uma postagem, né? A gente vê tantas postagens falando: esquece essas listas bobas e fortaleça o SUS. Claro que nós temos que fortalecer o SUS, cada vez mais. A gente está vendo os acontecimentos desse país, não só do Covid, mas todos os acontecimentos políticos que estão em torno desse Covid também, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que fortalecer, sim, o nosso sistema único de saúde, cada vez mais valorizando os profissionais da área de saúde. A gente está vendo o valor que tem um técnico de enfermagem hoje. Infelizmente, algumas pessoas só se depararam com esse valor agora. A gente já conhece o valor há anos, há muito tempo, né, na vida inteira da nossa formação. Esses profissionais precisam ser realmente valorizados, precisam ser inseridos no Sistema Único de Saúde, que eles estão ali de frente, no combate de frente às doenças, né? Mas a gente precisa ter listinha sim. Desculpa. Mas a gente precisa
listas de alimentos que favorecem o sistema imunológico, além de fortalecer o SUS, tá? Só uma brincadeira com essas postagens aí, tá? A gente precisa sim, a gente precisa fortalecer o nosso organismo. A gente observa que a segunda causa, né, de mortalidade do Covid é a obesidade, está ligada à obesidade, né? E a obesidade vem de quê? De uma má alimentação, né? De maus hábitos. Então a gente precisa sim falar de listinha de alimentos. Quais seriam os alimentos para fortalecimento do nosso organismo, né? E aí eu vou falar de alimentos fitoterápicos, chás, plantas medicinais, que está dentro desse processo, né, da Ayurveda, da fitoterapia e da alimentação. Na alimentação, a gente precisa consumir frutas cítricas, né? Frutas que tenha vitamina C, principalmente, que é uma vitamina que está no combate e no fortalecimento do sistema imunológico. Mas não é só a vitamina C. Né? A gente precisa de consumir vitamina A, a gente precisa de consumir vitamina E, a gente precisa de consumir vitamina D. Foi falado aí a vitamina D, a gente precisa tomar sol, né? Que a melhor fonte de vitamina D é o sol da manhã. Então, em termos de alimentos, nós precisamos consumir alimentos de origem vegetal. Né? A gente precisa, sim, descascar mais. Tá? A gente precisa consumir frutas cítricas, laranja, acerola, limão, limonada. Teve várias pessoas aí que falaram do limão. O limão, sim, ele está presente no fortalecimento do sistema imunológico, que é uma fonte rica de vitamina C. Tá? Além de auxiliar no equilíbrio dos processos fermentativos do nosso organismo e no pH do sangue, né? Então a gente realmente precisa do limão, mas não é esse limão assim, hoje eu lembrei de tomar limão, né? Hoje eu lembrei de chupar uma laranja. Não, a laranja ela tem que ser consumida todos os dias. O limão tem que ser consumido todos os dias. E aí vem a questão das fibras, no processo do fortalecimento intestinal, né? Para a gente realmente produzir bactérias benéficas. Então, vamos falar de alimentos integrais, arroz integral. A gente vai falar de frutas, cascas de frutas. Né? As pessoas, para consumir uma laranja, descascam a fruta inteira. Né? Só espreme a laranja. Vamos lá, estávamos falando dos alimentos, né? Você falou do limão, para chupar laranja, comer o bagaço da laranja todos os dias. Exatamente, fundamental, né? A maçã também é importantíssima. Por que a maçã é importante? Porque a maçã a maçã, ela tem ácidos também que auxilia no processo digestivo dos alimentos, né? Ela produz mais suco gástrico. E aí a gente vai para a Ayurveda, né? Para a gente garantir o bom funcionamento do nosso organismo, a gente precisa ter Agni, fogo digestivo. Então é muito comum a pessoa falar assim, consumiu uma maçã, mas maçã me dá tanta fome, justamente por causa disso. Né? Então, a maçã, ela desperta esse apetite, ela desperta esse Agni. Então, é uma excelente opção para fortalecimento do nosso sistema imunológico. Além disso, nós temos as castanhas, né? As amêndoas, que são riquíssimas em vitamina E, que é outra vitamina que a gente precisa muito falar sobre quando a gente fala de combate e fortalecimento imunológico, né, de combate aos agentes agressores, agentes radicais, né, aos radicais livres e ao sistema imunológico, né, ao fortalecimento desse sistema imunológico. A vitamina A gente encontra muito em alimentos ricos em beta-carotenoides, né, que são os alimentos alaranjados, né, que seria a abóbora, seria a cenoura, né, e, se possível, e aí buscando também o conhecimento da ayurvédico, se possível, consumir sempre esses vegetais, esses legumes, de uma forma mais cozida, tá? E não muito cru. Por quê? Porque o legume cozido, ele também auxilia no nosso Agni, né? Porque ele vai ser mais fácil de digestão. E aí a gente provoca um fortalecimento desse Agni também, desse fogo digestivo, dessa
função digestiva. Principalmente agora que está entrando uma época mais fria, então evite consumir alimentos muito frios. E aí a gente já está falando um pouco também dos aconselhamentos do Ministério da Ayurveda indiano, né? Lá também tem Ministério da Saúde, e eles lançam protocolos, né? E eles lançaram recentemente um protocolo de cuidados ayurvédicos em relação ao Covid, né? Então, o consumo de alimentos mais quentes, a água morna com limão de manhã, sim, tá? É importante sim, mas tem que ser todos os dias. Para que serve? Para despertar o Agni, para despertar o fogo digestivo, para despertar os processos fermentativos intestinais, tão importantes para a proliferação de bactérias benéficas. Não é para emagrecer, gente. Não é para emagrecer. Aí vem as distorções na comunicação, né? As pessoas criam um mito que limão vai emagrecer, que água morna vai emagrecer, que gengibre vai... Não vai emagrecer. O que vai emagrecer são seus bons hábitos, e a alimentação equilibrada é fundamental, né? O jejum é importante também. O jejum ele está dentro do protocolo ayurvédico, só que temos que tomar muito cuidado com o jejum. Também não é no sentido de emagrecimento, mas sim no sentido de buscar melhorar as células, né? É interessante, eu adorei que surgiu essa pergunta aí da Cecília, né? Minha querida Cecília, titia Cecília. O jejum, ele é milenar, e ele está presente dentro da medicina ayurvédica, dentro da medicina indiana, dentro da medicina chinesa, tá? Inclusive, o Prêmio Nobel da Fisiologia de 2016 foi de um japonês, que ele estudou o processo de jejum, né? Olha. Ele linkou o jejum à melhoria das nossas células. Através de quê? Da autofagia celular. O que seria a autofagia celular? Quando nós estamos em jejum, nós estamos sem nenhum tipo de alimento, né? Ou seja, a gente não está fornecendo energia para nossas células através da alimentação. E aí o nosso organismo ele é tão maravilhoso que ele tem que se adaptar à falta dessa energia. E aí ele vai buscar através das nossas células, né? As pessoas conhecem também como catabolismo proteico, né? Que a gente consome células para utilizar a energia dessas células como fonte energética, né? Que seria uma outra grande via energética. Claro, a via energética através da alimentação, ela é primordial, essencial. Porém, em períodos, o jejum é interessante para a gente fazer a autofagia dessas células. Por quê? Porque as primeiras células que nós consumimos são células que têm algum tipo de alteração genética. Olha que interessante. Tá? Células que têm algum problema na codificação, ou células que estão se reproduzindo demais, né? E aí vem o link desse estudo ao combate ao câncer, aos vários tipos de câncer. Porque o primeiro mecanismo de defesa do nosso organismo é consumir energia das células, mas as células que têm algum problema, que têm alguma diferenciação, que são diferentes das normais. Olha que interessante. Então, por isso que o jejum é utilizado em milênios de anos e ligado a processos de purificação. Olha que interessante. E realmente é um processo de purificação. Purificação não só, né, no caso religioso, né, que o jejum é muito ligado a processos religiosos milenares, mas também a purificação fisiológica celular. E psíquica, tá? Porque foi Prêmio Nobel. O Ayurveda não, o yoga, na psicologia do yoga, se fala muito do jejum também, para ansiedade, para controlar algumas compulsões que normalmente eu percebo muito em quem tem uma influência maior de vata
ou está em excesso de vata, né? E aí, quando você está muito vateado, o jejum parece que dá uma aterrada. Eu diria que dá uma aterrada, uma segurada. É impressionante. Terapeuticamente falando, psicológico, é fenomenal. O jejum é uma forma de autoescuta. É uma forma de você se escutar, tá? Então, ele tem que ser, sim, utilizado em momentos de uma forma muito cuidadosa. Não é da forma que está sendo difundida. O jejum, ele, claro, se a gente ficar sem comer, a gente vai emagrecer? Vai, claro, é óbvio, gente. É óbvio. Mas fique muito tempo sem regar uma planta. O que vai acontecer com essa planta? É morrer, né? Ela vai morrer, ela vai desnutrir, ela vai secar. A mesma coisa com a gente. O nosso organismo não aguenta isso. Não aguenta esses processos. Tá? Então a gente precisa ter muita cautela e, por favor, desassocia isso. Tá? Jejum não tem um propósito de emagrecimento, ele tem um propósito de purificação, tá? De consumo de células que estão irregulares, de purificação da mente, como você acabou de falar, o processo da ansiedade. O jejum tem um poder fantástico na ansiedade, né? Purificação espiritual, porque conecta, né, ao divino. Os yogis fazem isso divinamente bem, né? Então, é todo um processo. Então, sempre quando for fazer algum tipo de protocolo, alguém falou aí do protocolo de jejum, tomar muito cuidado e que esse protocolo seja acompanhado por um profissional sempre, tá? Porque não são todos os momentos que nós podemos fazer jejum e nem é todo mundo que pode fazer jejum. Tá? É importante salientar isso, gente. Responsabilidade, né? Sem doideirada. Sim, exatamente. Tem mais algum alimento ou alguma, além dos alimentos, o que mais a gente pode fazer aí para aumentar e fortalecer nosso sistema imunológico? Sim. Comer sempre quando a gente tiver fome. É uma outra coisa muito interessante que me despertou para coisas assim, fundamentais e tão lógicas, sabe? Porque às vezes a gente fica muito no protocolo padrão, e aí quando a gente começa a ampliar o nosso conhecimento, a gente fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? É óbvio, se a gente come quando a gente não tem fome, a gente interrompe um processo que ainda está acontecendo, que é um processo de digestão. A gente não esperou nem o outro alimento que a gente comeu há 1 hora atrás processar. E a gente já está colocando mais alimento para dentro. E isso é relacionado também à compulsividade alimentar, né? E à ansiedade. Então, assim, comer de 3 em 3 horas é um protocolo padrão? Mas a gente não precisa seguir isso à risca. Tá? Porque o organismo das pessoas funcionam de formas diferentes. Às vezes, depois de 3 horas, eu ainda não vou ter fome. Aí eu vou precisar comer só porque deu 3 horas? Né? Então, a gente precisa ter mais conhecimento, autoconhecimento, nos escutar mais. Então, quando a Ayurveda vem e fala, a gente precisa se alimentar quando tem fome, isso é genial. Isso é genial, porque a gente entende que se eu tenho fome, significa que o meu processo de transformação alimentar já terminou e o meu organismo já está pronto para receber um novo alimento. E ele tem que diferenciar, Érica, sentir fome e vontade de comer, né? Exatamente. Que é essa questão do tempo, né? Porque quando a gente começa a contabilizar tempo, a gente fica ansiosa. Ai, meu Deus, deu 3 horas? Ai, meu Deus, não dei 3 horas. Tem que consumir alguma coisa. Não é assim. Isso tem que ser de uma forma natural, porque acaba provocando ansiedade e acaba provocando a compulsão alimentar. É um erro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, a questão de comer quando tem fome. Ainda na alimentação, consumir a quantidade necessária para você, tá? Quando a gente fala de quantidades, aí vem assim, mas o que é uma quantidade necessária para mim? Aí a gente,
procura um nutricionista que vai te auxiliar na contagem calórica e de nutrientes. Mas, até você procurar esse nutricionista, você pode entender o seguinte, é aquela quantidade que me sacia. Estou saciada, eu não preciso ir além daquilo. Eu não preciso ir além. E sempre pensando que os alimentos integrais, com casca, naturais, verduras, legumes, vegetais verdes, folhosos, verdes escuros, folhosos, todos eles são ricos em ferro, ricos em ácido fólico, rico em zinco, né? Selênio. E aí a gente chega no selênio, que também é uma outra fonte nutricional fundamental para o fortalecimento imunológico, né? Então, sempre assim, buscando consumir a quantidade que te sacia de alimentos mais próximos ao natural, alimentos mais próximos ao integral, tá? Abrir menos embalagem e descascar mais. Essa é a grande dica, né? E aí envolve todos os alimentos de origem vegetal, tá? E aí vem a questão da carne. Outra situação também que a gente tem que ponderar. Carne em excesso provoca atividades carcinogênicas. O que seria atividades carcinogênicas? A proliferação de substâncias que provocam o câncer, tá? Então, que provoca o estresse oxidativo das células, que provoca o aparecimento de radicais livres, que tudo isso estressa o nosso organismo e faz diminuir a nossa produção de células brancas, né? As nossas células imunológicas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo de carne também, né? Consumir com moderação, consumir de uma forma mais saudável. Érica, vai cair. Vai cair. De uma hora cai. Daqui 20 segundos vai cair. Segura aí e nós já vamos reconectar.